Olá, tudo bem? Você não imagina o quanto eu fico feliz, satisfeito cada vez que eu lhe vejo aqui em nosso canal. Pois bem, hoje estamos trazendo mais um episódio desta nossa série maravilhosa que são plantas especiais, plantas raras ou de colecionadores, pode chamar como você quiser. Hoje estamos trazendo mais uma vez as nossas God, que são essas plantinhas maravilhosas, bem gorduchinhas, que todo mundo adora, todo mundo gosta muito. Porém, hoje nós vamos fazer algo diferente. Sempre trazemos ou tentamos inserir nesses vídeos das nossas espécies ou variedades algo que você possa aplicar na sua planta, seja ela qual for. Pois bem, hoje uma dessas plantinhas vai sofrer uma poda radical. Pois é, você não esperava por isso, mas vai acontecer. Se esse assunto lhe interessa ou lhe desperta curiosidade, eu aproveito para lhe convidar a assistir o nosso vídeo na íntegra e aprender ou aprimorar ainda mais essa técnica, caso você já saiba. Muito bem, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosas do Deserto. Seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreva em nosso canal, caso não seja inscrito, e se possível, nos ajude. Como? Você pode ajudar de várias formas. Deixe um like, deixe um comentário, indique este vídeo para um amigo, mande o link para ele, divulgue nas suas redes sociais ou quem sabe até mesmo nos seus grupos de WhatsApp, caso eles permitam. Pois bem, chega de lero-lero e vamos ao que interessa, que são ver como estão essas plantinhas. Vem comigo. Pronto, já rodou nossa vinheta, são 15 segundos, é rapidinho. E a pergunta é, você se inscreveu em nosso canal? Não se inscreveu? Se distraiu? Então se inscreve, menino, se inscreve, menina, que o conteúdo de hoje é super especial e você vai gostar bastante. Vamos lá? Bom, deixa eu tirar aqui, tem 3 elementos aqui, ó, que era um alerta de spoiler, que é o que nós vamos usar para fazer a nossa poda radical, que vai acontecer daqui a pouquinho, então não saia daí, fique com a gente. Eu vou separar essas plantinhas em 2 grupos, tá certo? Vou trazer estas 2 para cá. Vão ser as 2 primeiras que nós vamos mostrar e analisar. Se você se lembrar, vou mudar aqui, já mudei os planos. Vamos botar as 4 aqui que eu vou precisar fazer um comparativo para que você entenda e se lembre. Se vocês acompanham esses vídeos desde o início, né, vocês vão se lembrar que esta plantinha daqui se desenvolveu muito mais rápido do que essa e do que todas as outras que nós plantamos. Vocês se lembram disso? Se não se lembra, eu vou deixar um card aqui para você entender. Essa plantinha atingiu este tamanho que ela está muito rapidamente, muito precocemente, jogou muitos galhos, foi uma planta que me surpreendeu muito, eu fiquei realmente muito impressionado com o desenvolvimento dessa plantinha daqui. Porém, chegou um determinado momento que ela estacionou um pouco e começou a se desenvolver e me mostrar algumas características inerentes dessa variedade que é a God. Já essas outras não tiveram o desenvolvimento que essa primeira teve, né? Foram crescendo, foram engordando, mas nem tanto. Seu caudex não era um caudex muito robusto, tinha alguns galhos, mas não eram tantos galhos assim, até que a partir do seu 5º ou 6º mês, nós estamos no 8º mês, tá? Elas começaram de fato a me mostrar características ou as características inerentes desta variedade, né? Então isso eu estou falando por quê? Porque às vezes é necessário que a gente tenha um pouco de paciência para que a planta possa começar a amadurecer e nos mostrar essas características que às vezes é o que a gente tanto gosta, né? Poxa, eu comprei essa semente porque tem um caudex lindo, mas o meu caudex não está tão lindo assim. Está meio fininho, não está tão gorducho. Tenha um pouquinho de paciência que ele vai ficar do jeito que você quer, tá bom? Então deixa eu aproveitar que a gente começou a falar dessa e vamos então começar por essa. Bom, esta é a nossa God. Foi a planta que mais se desenvolveu, como eu falei há minutos atrás. Muito rapidamente ela cresceu, jogou galhos e já mostrou que seu caudex ia ser mais gordinho. No início, se vocês pararem para ver, o caudex dela
não era parecido com a de um arábico, parecia muito até de uma Thai socotrana, era um caldex mais fino, que subia e soltava galho para todo lado, né? Então eu até fiquei surpreso com o desenvolvimento dela, porém não era uma planta que eu achava de fato muito bonita. Exatamente por quê? Porque eu queria aquele caldex mais gorducho. A partir do quinto ou sexto mês, o que foi que ela começou a fazer? Ela parou de crescer verticalmente e começou então a se desenvolver ou a crescer horizontalmente. O seu caldex começou a engordar bastante, os seus galhos começaram a abrir um pouco mais, porque o caldex vai engordando, né? Esses galhos vão se abrindo, vão se entortando, e ela começou a soltar novas brotações de galho. Então, é uma planta belíssima. Se vocês se recordam, no último vídeo nós podamos todas as folhas dela, então dá para ver aqui a recuperação de sua copa, né? Tá majestosa. A gente vai aguardar um pouquinho mais, talvez na próxima vez que a gente se encontre com essa plantinha, a gente promova até uma poda desses galhos daqui, né? Quem sabe a gente não faz isso no próximo encontro. Bom, então essa é a nossa primeira representante aqui das GOT. Muito bonita essa planta. Vou trazer aqui uma outra GOT, não está tão desenvolvida quanto aquela. O caldex já está bem grosso, bem robusto, né? Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas eu vou tentar chegar um pouco mais próximo. Soltou galhos, não tem tantos galhos assim, está com 4 galhos, mais o seu galho apical, mas está começando a ficar no formato muito bonito. Eu vou aguardar para ver o que é que essa plantinha me reserva, né, de surpresas nos próximos meses, né? Não vamos, por enquanto, podar, pelo menos não vamos fazer poda nos seus galhos ou no seu ápice. Suas folhas já me mostram esse toque aveludado, mais na parte de baixo, menos na parte de cima. Na parte de baixo é bem marcante o aveludado. Na parte de cima, praticamente não se percebe esse toque aveludado. Mas na parte de baixo é muito aveludado. Folhas grandes, todas verdes. Conseguimos controlar os ácaros que estavam atacando essas plantinhas. Então, vamos até partir agora para outra aplicação, mas dessa vez preventiva, né? Não identificamos ácaro aqui, mas vamos fazer essa aplicação só por prevenção. Aqui nós temos mais um exemplar, muito semelhante ao que nós mostramos anteriormente, né? Qual a única diferença de um tem do outro? O caldex também se parece muito, porém este exemplar daqui tem bem mais galhos, né? Esse exemplar daqui tem 7 galhos, mais o seu galho apical, totalizando 8 galhos, né? Tem praticamente o dobro desta última que nós mostramos. Folhas também bem viçosas, toque muito aveludado na parte de baixo, na parte de cima praticamente essa sensação aveludada não existe. Caldex também bem grossinho, também uma forte candidata, quem sabe, a passar por uma poda radical. Vai ficar linda essa planta, viu? Na verdade, todas essas plantas, gente, em um momento ou outro nós vamos fazer essa poda, tá? Vamos zerar suas raízes, né? Que é para a gente conseguir a emissão dessas raízes laterais, ou radiais, ou radical, ou perna de aranha, cada um chama de um jeito. Bom, mas está aqui muito bonitinha mesmo. Deixa eu botar ela aqui deste lado. E nós temos aqui o nosso último exemplar. Esse último exemplar tem uma história bem interessante que eu conto praticamente em todos os episódios. Se você já assistiu, me permita contar, que é muito rápida. Essa plantinha a gente sofreu uma poda apical precoce. Por quê? Porque essa planta fungou, né? Se eu não me engano, no seu 2º mês de vida. E o que aconteceu? Ela deu aquela parada, aquela estacionada, porque perdeu o ápice, perdeu todas as folhas que tinha e ficou ali quietinha. Eu cheguei a pensar que ia perder essa planta. Mas o que foi que essa plantinha fez? Começou a soltar, né, galhos laterais. Então, soltou 2, soltou um terceiro. E esta parte daqui, que tem esse galhinho menor, seria o seu ápice. Tá vendo? Foi o que ela fez. Jogou mais um galho para o lado de cá. Sempre ela vai tentar se recuperar. Tenha isso sempre em mente, tá? Ela vai se reorganizar
para continuar a sua jornada. Foi o que ela fez e lançou esse outro galho aqui. Dá para ver que esse galho daqui, ó, ele continuou no centro. Este galho ela jogou para a lateral, mas esse galho brotou mais para o centro. Ou seja, este galhozinho aqui seria a sua parte apical, né? Então ela vai continuar crescendo. E é esta plantinha daqui que nós vamos fazer a nossa poda radical de hoje. Deixa eu até tirar logo a sua plaquinha e deixar aqui do lado. Essa planta tem uma conformidade morfológica muito interessante. Por quê? Porque diferentemente das suas irmãs, que tem uma forma de brotação que lembra muito uma coroa, não é? Esta daqui não. Ela, se eu botar ela aqui, você vai ver que a predominância dela é vertical. Vertical não, é horizontal ou retangular, enquanto as suas amiguinhas têm uma copa mais arredondada, porque tem galho para todos os lados. Enquanto essa daqui emitiu apenas galhos para os lados. Não tem galho nem para frente, nem aqui na parte de trás. Então é essa plantinha daqui que nós vamos fazer a nossa poda radical de hoje, tá certo? E aí, tá preparado? Faria na sua? Eu acredito que você faria sim, basta só um pouquinho de coragem, um empurrãozinho para fazer. Esse empurrãozinho quem vai lhe dar sou eu. A técnica de poda radical, ou de zeramento das suas raízes, é muito simples de fazer, consiste apenas em efetuar um corte na base do seu caudex e esperar que ela venha a enraizar. Em síntese é isso. E quais são os aspectos que nós devemos levar em consideração antes de fazer essa poda radical? Simplesmente ter certeza que a nossa planta está sadia. Não adianta você pegar uma planta debilitada para fazer uma intervenção desse tipo, tá certo? Você já sabia disso, eu tenho certeza. Então o que é que nós vamos fazer? Esta plantinha daqui nós tiramos do nosso vaso, estamos fazendo uma inspeção em suas raízes, tá? Não estamos vendo aqui nenhum patógeno. O seu caudex está duro, suas folhas estão também bem viçosas, como podemos ver aqui. Então é uma planta que eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não deveria fazer esta poda nessa pequena. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a desmanchar o seu torrão de terra, né? Vou começar a desmanchar ele aqui dentro do vaso mesmo, né? Para não fazer muita sujeira. Essa plantinha tem 2 dias que nós não molhamos, que é para a terra ficar realmente o mais seca possível, tá? Eu não quero que ela fique molhada, porque a gente vai efetuar cortes nas suas raízes, então eu prefiro que ela fique mais sequinha mesmo. Aqui a gente já pode ver também uma característica que é inerente das arábicas, né? Nós já falamos aqui, inclusive, para vocês. Que característica é esta? As arábicas não são plantas, não são adênios que têm um crescimento de suas raízes na forma vertical, ou seja, elas não crescem muito para baixo, né? Não é que ela não cresça para baixo, eu falei não crescem muito. A tendência é que suas raízes se espalhem na horizontal e não na vertical. O que para o que nós vamos fazer é muito bom, tá? Então vou aqui simplesmente desplantando a nossa pequena, já está aqui desplantada, né? Vou estar mostrando para vocês o resultado. Ó, e ela me dá aqui ela me mostra uma situação muito interessante. Mas para eu falar para vocês que situação é essa, eu vou precisar que você chegue um pouquinho mais para perto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar essas raízes, vou trazer a câmera bem mais próxima para a gente então ver o que é que essa plantinha nos oferece e por que foi uma excelente escolha para que a gente faça essa poda radical, tá bom? Então é bem rapidinho, eu tenho certeza que você não vai sair do vídeo agora, né? Já estamos aqui em mais da metade agora que vai começar a ficar bom, então eu conto com sua presença ou com a sua audiência até o nosso final. É coisa rápida, é vapt-vupt, volto rapidinho. Bom, pois bem, então limpamos aqui todo o seu sistema radicular, como podemos ver aqui, né? Aqui está a nossa plantinha. E o que é que eu falei para vocês que seria interessante ver nessa plantinha, porque foi uma escolha assertiva. Dá para ver que aqui em cima nós temos muitas raízes que estão saindo, ó, bem daqui. Eu posso fazer essa poda radical aqui, seria o ideal.
mas eu posso também simplesmente cortar ela um pouquinho mais abaixo e aproveitar essas raízes que já estão aqui. Então, por exemplo, se você tem medo de zerar as raízes, essa é uma excelente opção. Quem sabe a gente não faz isso nesta plantinha daqui para que vocês entendam. Vocês topam fazer isso nessa? Ou vocês querem que a gente parta logo para uma poda radical? Vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a cortar as raízes e se a gente achar que deve continuar subindo, a gente assim vai fazer. Bom, a poda radical significa a retirada das suas raízes, certo? Nós já estamos aqui com a faca esterilizada e nós vamos então cortar essas primeiras raízes daqui. Neste caso daqui, o que nós estamos fazendo, se nós parássemos de fazer essa poda aqui agora, nós faríamos o quê? Nós retiramos a raiz pivotante desta plantinha. Ou seja, de qualquer forma, agora, ou a partir de agora, essa planta vai dar prioridade para essas raízes que ficaram nela, correto? Essas raízes que estão na sua lateral. Já ajudaria bastante no trabalho radicular dessa plantinha. Mas nós podemos fazer ainda mais. Deixa eu ver aqui como é que tá, como é que estão essas raízes daqui para a gente pegar bem. Ó, essas raízes estão bem aqui, então eu posso cortar elas aqui, ó. Vou eliminar aquela que está lá naquela ponta, paciência, faz parte. Então aqui eu já cortei, deixa eu ver essa. Deixa eu ver a de cá. Esse conjunto daqui me permite cortar mais em cima. E aí eu vou buscando este equilíbrio, ó. Esse conjunto me permite cortar aqui, mesmo que a gente perca algumas raízes do lado de cá, e vai perder, tá vendo? Mas olha só como fica esse sistema, mesmo eu retirando as suas raízes, você veja que a gente consegue manter algumas raízes na lateral. Isso vai fazer com que essas raízes deem suporte para a minha planta, que vai começar a priorizar estas raízes, elas vão então engrossar e minha planta vai continuar a sua jornada. Qual é o risco que eu corro aqui? É de essa plantinha não conseguir emitir raízes deste lado de cá, o que me levaria a fazer uma outra poda radical. Outra coisa também, né? As suas raízes não estão muito gatinhas, né? Do lado de cá, mas eu já teria aquela planta com as raízes mais espalhadas, né? Então ela já sairia mais nesta área daqui, né? Sairia mais afastadona. Então esta também é uma possibilidade para quem tem, por exemplo, mais medo de retirar todas as raízes. Então fica a dica aí, seria no caso a retirada da pivotante, ok? Mas, como aqui a gente é um pouquinho mais destemido, nós vamos partir de fato para uma poda radical. Vamos aqui dar uma estudada na plantinha. E nós vamos cortar essa planta aqui. Ok? Então vamos lá. Tenta evitar ficar serrando, tá? Tenta dar um corte só na plantinha. Então vamos lá, eu vou pegar aqui e vou cortar nossa plantinha. Pronto. Retirei todo o seu sistema radicular, tá vendo? Toda aquela raiz que nós tínhamos deixado, eu retirei. Então, recapitulando, se eu tivesse deixado esta base daqui, ela iria continuar sua jornada de boa, tá? Mas optamos por retirar essas raízes daqui e deixar ela zerada. Muito bem, então aqui temos a nossa plantinha, né? Tá aqui nossa plantinha cotó, digamos assim. Deixa eu ver como é que ficou esse corte, a Mauri. O corte tá bom, não tá ruim não. Bom, então agora vai entrar aqui o nosso segundo elemento de nossa poda radical, que é uma tampinha PET. Tá? Vai usar essa tampinha por quê, Mauri? Porque nós vamos colar essa tampinha na nossa planta. E com isso, o que é que vai acontecer? Nós não vamos permitir que aqui entre
nenhum líquido ou terra, e isso vai diminuir o risco de contaminação. É bem simples, tá? Uma tampinha, neste caso aqui é uma tampinha de água mineral, tá certo? Então vamos lá? Então vamos pegar a nossa cola rápida, a nossa cola instantânea, e vamos simplesmente colocar na nossa parte de baixo da nossa plantinha. Então eu vou pegar aqui, simplesmente vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 gotinhas. Eu creio que seja mais do que suficiente. Eu vou pegar um pedaço da raiz da própria planta e vou espalhar essa cola por toda a superfície da planta. Aqui já vai começar a acontecer uma coisa bem interessante, que é o que? A cola reage com a seiva e faz com que a cola instantânea seque bem mais rápido do que secaria normalmente, tá bom? O que é que eu vou fazer agora aqui? Já selei todo o fundo dela, vou colocar aqui mais 1, 2, 3, 4 gotinhas, né? 4 gotinhas e meia. Vou pegar a nossa tampinha e vou botar a nossa plantinha em cima desta tampinha. Vou aqui girar, deixar ela aqui um pouquinho. O que foi que eu fiz aqui? Apenas coloquei a tampinha, tá? Na parte de baixo da nossa plantinha, ó. É como se fosse mais ou menos um enxerto de cola. Mas se lembre que antes eu selei a parte de baixo dessa plantinha, tá? Não passei antifúngico, não passei nada. Por quê? Porque é uma planta saudável, então não precisa que isso seja feito. Outra coisa que eu não fiz foi cortar aqui ao redor das raízes. Outra coisa que eu não fiz foi cortar ao redor, tirar esse tecido que fica aqui ao redor do seu Caldex, né? Por quê? Porque eu já fiz aqui algumas experiências e não melhorou, né? Ou não facilitou, nem dificultou nada. Então pronto, uma vez que você tenha feito isso, esperar que seque bem, né? Então tem que estar bem preso, tem que estar bem sequinho, tá, gente? Então eu vou esperar aqui mais ou menos umas 2 horas. Depois o que nós vamos fazer? Replantar esta pequena novamente no vaso. Pois é, então já voltamos aqui. Bom, não vamos mais precisar da nossa cola e da nossa faca, então vou botar aqui no cantinho. Bom, como podemos ver, já está colada a nossa plantinha, né? Colamos aqui direitinho. Se passaram, sei lá, alguns minutos, não é preciso mais do que isso não, tá, gente? Qual é o próximo passo agora? Vou pegar um pote com substrato, ok? Você veja que está com substrato até em cima. Eu vou colocar a nossa plantinha aqui no centro, né? Eu vou empurrar ela um pouquinho para baixo. E vou colocar uma fina camada de substrato por cima, como se eu estivesse semeando, né? Por quê? Porque eu não quero que fique muito encharcado perto do meu caldex onde eu efetuei o corte. Essa plantinha vai precisar simplesmente de um pouco de umidade. O princípio, né? O princípio é o mesmo do enraizamento de galhos, não é? Então, o galho precisa de quê? De um contato mínimo com o substrato, caso você esteja usando esta técnica de enraizar ele no seu substrato, você não pode enterrar muito. Por quê? Porque senão as chances de apodrecimento desse galho são muito grandes. O mesmo vai acontecer aqui, na sua poda radical, você vai enterrar algo em torno de meio centímetro, não precisa mais do que isso. Feito isso, gente, está concluída a nossa primeira etapa da poda radical. Por que a primeira etapa, Mauri? Porque a segunda etapa é a gente preservar esta planta em um local que seja muito claro, que tenha bastante luminosidade, porém que não incida o sol diretamente sobre essa planta para que ela não se desidrate. Agora eu quero preservar ao máximo a integridade dessa plantinha. Então eu vou deixar ela à sombra,
ou a meia sombra, digamos assim, né? No sol da manhã. Se você tiver um sombrite na sua produção, na sua coleção, você deixa aí a 50% do sombrite, já está beleza. E vou regar muito pouco essa plantinha, tá? Vou estar acompanhando. Qual é o sinal que essa planta vai me dar? Vocês vejam que eu não retirei as suas folhas. Não é necessário retirar. Se você quiser tirar algumas folhas aqui de baixo e deixar só algumas folhinhas em cima, também não tem problema nenhum, tá? Mas se você quiser deixar suas folhas, não vai ter problema. Ah, mas vai estar roubando energia. Na verdade, essas folhas vão estar produzindo energia através da fotossíntese. Então, eu não vou zerar essas folhas. Posso cortar? Posso. Deixa 2 ou 3 em cada galinho, que está tudo tranquilo. Vamos aguardar. Daqui a mais ou menos uns 60 dias já devemos ter raízes aqui, mas nós só vamos mexer nessa planta no mínimo daqui a 6 meses. Nós vamos estar fazendo esse acompanhamento mês a mês com vocês, mas só vamos desplantar para ver essas raízes de fato daqui a 6 meses. Daqui a 2 meses a gente pode dar até uma mexidinha no substrato para ver como é que está essa brotação, esse surgimento das novas raízes, para que você entenda como é que acontece esse processo. Tá certo? Bom, essas são, ou foram não, né? Essas são as nossas gods. Quase eu esqueço da plaquinha. E eu espero que vocês tenham gostado de rever essas pequenas aqui hoje em nosso vídeo. Aqui são as raízes que nós retiramos dessa planta, vão ser eliminadas. Já foram eliminadas. Então aqui estão os nossos 4 exemplares da God. Espero realmente que esse conteúdo lhe seja útil. Espero que seja ou sirva de incentivo para você fazer uma poda radical em uma de suas plantas. Ah, Mauri, eu tenho medo, eu não quero. Eu vou lhe propor um desafio. Saia, vá em um garden, compre uma planta com este propósito. Uma planta que você não seja apegado ou apegada, uma planta que não seja aquela sua planta favorita ou predileta. Você vai no garden, compra essa plantinha, chega em casa, aplica a técnica para que você não se apegue muito à planta. Chegou em casa, limpou, cortou, pá, pronto, acabou. O que é que você acha? Deixe aqui nos comentários, vou fazer, não vou fazer, a maioria eu tenho medo, enfim. A sua participação torna esse vídeo muito mais dinâmico e interessante. Bom, como sempre, não posso encerrar o nosso vídeo sem antes mandar beijos, é claro, para quem é de beijos, abraço para quem é de abraço, e para quem for guloso, como eu, como as nossas gods que estão lindíssimas, e como a nossa plantinha que acabou de passar por uma poda radical, muitos, mas muitos beijos e abraços, repleto de carinho e respeito como tem que ser. Bom, sempre deixamos 2 vídeos como referência, hoje não vai ser diferente, espero que vocês assistam, né, e comentem também. Nesse daqui nós vamos estar falando sobre podridão em raízes, não é? Que é o que pode acontecer nessa plantinha daqui. E neste outro daqui nós vamos estar falando sobre uma coisa bem interessante também, que é o replantio, só que sem a poda radical. Nós vamos estar mostrando um replantio que nós fizemos em nossa arábica, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Aonde? Aqui no nosso canal, é claro, quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos ou em uma das nossas lives que nós fazemos todas as terças e quintas-feiras a partir das 20 horas, horário de Brasília. Não se inscreveu? Se inscreva. Esqueceu de dar o like? Dê o like. Não comentou ainda? Comente. E se quiser ajudar ainda mais o nosso canal, torne-se membro e venha participar de um dos melhores grupos de WhatsApp que tem como tema fundamental ou central a discussão sobre essas plantas maravilhosas que são as rosas do deserto. Ah, Mauri, como eu faço para me tornar membro? Aqui embaixo tem um botão. Ao lado do se inscrevas tem torne-se membro. Aguardo você. Um forte abraço e até a próxima. Bye, bye.